Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, aqui na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema democracia e partidos políticos. Conosco está o professor Jânio Pereira da Cunha, que é mestre e doutor em Direito Constitucional, professor do programa de mestrado e doutorado da Unicristo e que vem aqui dar uma contribuição enorme, para nós, nesse momento extremamente importante, um período de eleições, embora o tema perpasse isto, Jânio? O tema, ele não é um tema que se discute só em períodos eleitorais, A nossa discussão, embora esteja nesse momento, mas nós vamos muito para além disso, Então, é um prazer contar aqui com a sua presença, muito grato. Obrigado, professor Clésio. De fato, é também uma honra poder participar aqui de discussões tão importantes, num momento tão oportuno, que é esse momento agora eleitoral, que é um elemento central de qualquer democracia contemporânea. Então, obrigado aí pelo convite e tenho certeza que a gente vai trocar aqui algumas ideias aqui sobre o centro da discussão, que diz respeito aí à questão partidária, os partidos políticos. Perfeito. Jânio, nós vamos chegar no hoje, certo? Mas vamos fazer primeiro aqui para esclarecer para alguns dos nossos telespectadores, vamos fazer uma discussão também numa perspectiva histórica, tá certo? E aí eu conto aí com a sua contribuição. Vou pedir os colegas, inclusive, para trazer aqui o nosso primeiro quadro, no arquivo 1, para discutir as tendências a origem dos partidos políticos. O tema, isso, perfeito, Aqui a gente tem aqui uma provocação, para a gente fala direita, esquerda, centro, E aí eu trouxe aqui só para a gente estimular aqui um momento de partida, A divisão dos legisladores franceses na Primeira República, Logo ali após aqui os revolucionários franceses, século XVIII. Aí a gente tem os girondinos, que se colocavam à direita, que eram os mais abonados, os donos de negócios. À esquerda se situavam os que a gente já pode chamar aí de trabalhadores, proletários, e tinham que o povo ficava o grupo que ficava na planície, que passou a ser denominado de centro, Então aí a gente tem uma origem aí histórica de direita, esquerda, centro. Aí eu queria trazer primeiro essa discussão, Ainda guarda um pouco, mas essa discussão é uma discussão de início, mas a complexidade da sociedade nos dá um outro quadro, uma outra visão, não é isso? É importante fazer esse regresso histórico, porque se a gente observar do ponto de vista formal, a estrutura partidária ela nasce no século XIX mesmo, do século XIX em diante. Aí a gente está falando ainda do final do século XVIII, mas no século XIX é quando você vai ter a estruturação desse partido político. Mas vendo essa imagem aí, o que ela traz? Ela já traz a ideia de um conflito de ideias dentro do parlamento. Que isso é fundamental e jamais creio que isso vai ser eliminado. Enquanto existir sociedade humana, nós vamos ter conflitos. Então, muitas vezes se diz, não há mais conflito entre esquerda e direita. Pode. Nós temos elementos centrais que não foram eliminados, talvez jamais vão ser eliminados, que é essa questão, no que diz respeito aos interesses dentro da sociedade. Você tem interesse mais à direita, mais à esquerda, mais centrais, que isso não desaparece. Você pode ter toda a perspectiva moderna que... O conteúdo desse interesse, ele pode se alterar até porque a gente está lá numa sociedade agrícola ainda, sim. A gente não está nem falando ainda de uma indústria pujante como nós temos agora, Aliás, já estamos numa sociedade de serviços, Mas essa ideia aí de interesses antagônicos, ele permanece. É essa questão que a gente... Talvez do ponto de vista formal é onde você vai ter essa manifestação mais clara a partir da Revolução Francesa. O que eu acho importante na Revolução Francesa é porque você pega, por exemplo, o Kant, O Kant vai dizer que a partir da Revolução Francesa, do ideário dela, você passa a ter um parâmetro para poder aferir se a história está avançando ou não. Que agora você tem aí a liberdade, igualdade, fraternidade, a ideia de direitos individuais. Então, ele diz, agora você tem parâmetro. Então, quando você pode até relativizar a história, mas você já tem parâmetro para que você possa observar que se as condutas, elas estão se aproximando desse ideário moderno, burguês, inclusive liberal, ou se afastando. Então, tem como você aferir isso. Então, você pega, por exemplo, uma conduta de uma autoridade autoritária, democrática, você tem parâmetros para isso e que antes você não tinha. Então, não dá para relativizar determinadas coisas que se defendem hoje, porque nós já temos parâmetros modernos
para poder fazer essa aferição. Então, é por isso que eu acho a Revolução Francesa assim, algo extraordinário, porque traz balizas para que a gente possa aferir a prática dos governantes dentro dos estados, não só no século XVIII, XIX, mas também atualmente. Até atualmente, né? Claro que aí nesse percurso, né, secular, a gente vai tendo aí esses interesses, como você colocou, vão se transformando, né? Sim, sim. Quando a gente consolida a sociedade industrial, né? Aí você tem claramente os trabalhadores proletários, né, da indústria, os grandes sindicatos, né? E aí a gente vai tendo aí uma organização diferente, mas essa tendência aí, ela vai permanecer. Ela permanece, né? Inclusive, se você pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi, ao mesmo tempo, um evento progressista, se você analisar em relação ao antigo regime, ao regime absolutista, mas a própria Revolução Francesa, ela não foi ainda uma revolução democrática, porque ela excluiu, mesmo de forma, as mulheres participaram, os pobres, né, as massas participaram, mas depois foram excluídas dos benefícios da Revolução Francesa. Tanto que, do ponto de vista político, por exemplo, as mulheres foram excluídas do processo eleitoral, os negros foram excluídos, né, os escravos, analfabetos e tudo. Né? Então, não foi uma revolução democrática. Tanto que a democratização do modelo liberal, isso aqui nós só vamos ter a partir do século XX em diante. Mas ninguém pode, evidentemente, renunciar a essas conquistas, né, que foram produtos da Revolução Francesa e do Iluminismo. Né? Perfeito. Eu vou trazer aqui para nós, pedir aqui o pessoal da operação, para a gente discutir aqui a função dos partidos políticos, né, a partir dessa discussão e avançar um pouco mais. Trazendo aqui um clássico que, né, você conhece muito bem, o Kelsen, né, e aqui eu estou a partir do pensamento dele, mas não precisamos ficar presos ao pensamento do Kelsen, tá? A função dos partidos políticos no sistema, e eu trouxe aqui três afirmações, né, do Kelsen. A institucionalização da democracia assenta-se na busca da maior aproximação possível do ideal de um processo político dotado de participação geral e direta e decisões unânimes, né? Então a gente já está pensando aí no certo consenso, né? E aí vem em seguida, a vontade relativa resultante dos acordos entre os partidos é uma vontade superior aos partidos e aos interesses individuais. Eu vou trazer aqui uma questão para a gente já pensar hoje. É importante a adoção do sistema eleitoral proporcional para assegurar a presença do parlamento do maior número de tendências e interesses, que é a questão que você vinha levantando, mas eu queria ver, para a gente começar aqui por essa questão dos acordos partidários ser superior aos próprios partidos. Né? Eu acho essa fala interessantíssima, né? Porque a gente tem aí uma organização da sociedade que você tem cada vez mais múltiplos interesses, né? Os interesses vão ficando cada vez mais diversos. Né? Você imaginar aí quando o Kelsen trabalha essa afirmação, o interesse ambiental não existia, não estava presente. Né? Então hoje nós temos outros interesses e que se fazem presente na discussão política, né? E nesses acordos, né, que a gente vai tendo partidários, a gente vai tendo aí nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Tendências aí, às vezes, né, partidos que se diferenciam em pequena escala, mas que nos seus acordos têm que fazer as suas sessões, né, nas disputas eleitorais como nós estamos vivendo hoje, né? Sim, sim. É interessante porque o Kelsen, né, você estudar partido político tem que passar pelo Kelsen. Né? O Kelsen, inclusive, tem outra frase dele que ele diz que é uma ilusão, uma hipocrisia achar que é possível uma democracia sem partidos políticos. Né? Então, veja a importância que ele atribui às agremiações partidárias. Então, quando ele fala, por exemplo, isso, ele está dizendo o seguinte, olha, que essas manifestações da vontade via partido, elas são essenciais do ponto de vista de um regime democrático, de um regime representativo, até porque fica difícil você poder conjugar, racionalizar a vontade da sociedade através de pessoas individualmente falando. Então, por exemplo, eu particularmente, eu não acredito, né, nessa perspectiva de candidaturas independentes. Sim. Você acorda de dizer, você candidato por isso e aquilo, alguém que é conhecido porque apresenta um determinado programa de auditório e acorda certo dia dizendo, eu vou me candidatar de forma independente, sem ligação com partidos políticos e tal. Então, se hoje nós já temos uma dificuldade tão grande de fazer a representação da sociedade via instituições partidárias clássicas, imagine uma pessoa individualmente para poder fazer essa representação. Então, particularmente, eu acho muito difícil a gente poder, de fato, efetivar uma democracia representativa via esse personalismo que alguns defendem
aqui, por exemplo, no Brasil. Isso geraria uma fragmentação que seria praticamente impossível a gente chegar nesses acordos, né? Sim, sim. Quer dizer, determinados acordos ficariam impraticável, né? Exato. Até porque a democracia também, outro elemento que você levanta, a democracia é um regime de acordos. Não há democracia sem acordo possível. Se você pegar, por exemplo, agora o que acontece? Porque o moralismo acaba dominando muito a cena política e traz, por exemplo, o próprio PT, quando assume o Lula, né, viu toda aquela crítica quando o Lula teve que compor para poder governar. Porque senão não teria base partidária para poder aprovar projeto de lei, nem um simples requerimento, ou então um projeto de lei ordinária, né, que passa pela maioria relativa, mas mesmo assim não há nenhum partido político que tenha maioria relativa para aprovar pelo menos um projeto de lei. Aí, Jânio, poderia pensar que favorece as minorias, ou seja, os grupos minoritários que se representam dentro do parlamento, né, no partido nem tão com tanta expressividade em termos de cadeiras legislativas conquistadas, mas esse grupo estaria representado e, quer dizer, seria sempre ali nessa composição, ele teria como influir aí nos programas, nas políticas públicas. Então, nesse sentido, eu posso pensar que a existência dos partidos, né, e essa necessidade desses acordos de composição, ele favorece a minoria. É possível pensar assim? Principalmente, eu sei que é um tema mais um pouco à frente, principalmente no sistema representativo proporcional, certo. Que é uma base central também das democracias modernas. Né? Tem muita crítica ao sistema representativo, principalmente após eleições, quando você tem aqueles candidatos que são figuras públicas e que acabam tirando uma quantidade imensa de votos e que teria condições de se eleger sozinho. Aí vem logo aquela tese, vamos estabelecer aqui um sistema puro, né, de representação para poder ser através do sistema majoritário. Isso é terrível, né? A gente vai discutir um pouco mais à frente, mas realmente assim, os partidos políticos, eles acabam, inclusive os partidos minoritários, eles acabam tendo a possibilidade de influir, como você colocou, na vontade do sistema. E isso também me parece que é muito saudável do ponto de vista democrático. Perfeito. Eu queria aprofundar um pouco mais, vamos ainda descer aí mais para a questão dessa racionalização, dos interesses e tal, porque às vezes a gente entra numa discussão meio ingênua de que é possível uma política sem interesse. Isso não existe, né? Sim. Quer dizer, os interesses eles podem não ser os meus, né? Mas eles estão lá presentes, são os interesses de cada grupo, né? Agora, imaginar que a gente vai ter disputa política desinteressada, aí não é política, né? Sim, sim. Aí eu queria ver aqui um outro quadro que a gente trouxe aqui, que é a questão da racionalização dos interesses, né? E aqui estamos com Bobbio, né? Aí talvez um dos maiores intelectuais do século XX, né? E que ele coloca o seguinte: os estados tornaram-se cada vez maiores e sempre mais populosos. Uma referência provavelmente aos gregos, né? E neles nenhum cidadão está em condições de conhecer todos os demais. Os costumes não se tornaram mais simples, tanto que os problemas se multiplicaram e as discussões são a cada dia mais espinhosas. As dificuldades de fortunas, ao invés de diminuírem, as desigualdades de fortunas, ao invés de diminuírem, tornaram-se, nos estados que se proclamam democráticos, cada vez maiores e continuam a ser insultantes, né? Aqui o italiano, aqui, o Norberto Bobbio, isso aqui a gente está no meados do século XX, né? Essa afirmação dele, né? E ele traz aí uma fala que hoje inclusive mais adequada essa fala dele, né? Temos uma acumulação de capital enorme, né, no mundo todo, né? Temos, por outro lado, essa multiplicidade de interesses, a gente falou aqui né, da questão ambiental, mas até dentro da própria questão ambiental você se divide, né? Você tem grupos que estão mais interessados com a vida marinha, outros com, né, a questão da flora e da fauna, né? Sim. Aí você tem também os grupos, se você pensa mesmo dentro, pensando aqui mais à direita, que normalmente são os donos do capital, né? Os interesses diversos, né? Você tem o interesse daqueles que são mais voltados para o comércio, né? Os interesses daqueles voltados para a indústria. Aí entra toda aquela disputa, inclusive, da política pública, né? O recurso público é um só, e aí nós vamos alocar esse recurso público aonde, né? É a construção de uma estrada de ferro que favorece a produção industrial, né? A melhoria do deslocamento dos bairros para o centro da cidade para favorecer o comércio, né? Então, quando a gente olha nessa, de fato, o Bobbio está corretíssimo, né?
cada vez mais intensa multiplicidade aí de interesses que reforça a necessidade dos partidos políticos, né? Sim, sim. Até porque essa frase me parece que ele está fazendo referência, eu acredito, diretamente a Rousseau, né? Porque Rousseau defendia a ideia de democracia direta, aquela democracia pura, né? Sim, e perfeito. eram em locais pequenos, né? Através de costumes simples, né? Que nenhum cidadão pudesse comprar outro, né? Então, ele parece que ele faz uma referência indireta aí ao Rousseau. E, de fato, quando a gente observa, isso procede do que ele está dizendo. A gente tem uma sociedade altamente complexa aí que se os partidos políticos não conseguem, que a gente sabe que temos também uma crise partidária, aqui dentro, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Né? E essa questão de só pegar o Brasil, os partidos políticos aqui no Brasil, os partidos políticos têm qualidades aqui no Brasil e também defeitos, como em qualquer outro país. Você pegar, por exemplo, analistas, eu estava ouvindo uma entrevista há algum tempo atrás, de um analista espanhol, ele dizia o seguinte: olha, vocês criticam a estrutura partidária no Brasil, eu imagino que vocês conhecessem a nossa, né? Então nós somos muito críticos, ele dizendo que achava avançadíssimo o nosso sistema partidário em relação ao deles, né? Mas não via assim muito positivo essa crítica muito ferrenha que a gente desenvolve. Então, de fato, essa racionalização ela passa necessariamente por instituições. As instituições são fundamentais. A gente pode defender, olha, a gente tem que melhorar a estrutura, repensar as instituições, vamos repensar, vamos tentar reformular, mas parece que a democracia representativa, daqui a 2000 anos a gente tem ainda democracia representativa. Né? A gente tem que escolher deputados, senadores e tudo, porque tem algumas vozes que chegam aí, inclusive de esquerda, pregando uma democracia direta, absoluta, total, que a gente sabe que isso não é possível. Assim, inclusive, mesmo que você alegue tecnologias que poderiam juntar todo mundo e tal, mas me parece ainda pouco plausível isso. E, por outro lado, também, não dá também para você aceitar a ideia de que pessoas, né, individualmente falando, vão fazer essa racionalização da sociedade. Você está levando uma coisa, né, é um tema que se discute muito hoje, né? Que, bom, se você é capaz de fazer movimentações bancárias hoje nesse país imenso, né? Milhares de contas, por que também não participar das decisões legislativas, né? Só que aí tem uma questão, tecnologicamente isso é até possível, sim, né? sim. Tecnologicamente, agora se a gente pensar, os cidadãos estarem o tempo todo atentos para essa atividade legislativa, aí é impossível, né? Quer dizer, os médicos têm que estar na sua atividade de medicina, os advogados na atividade de advocacia, os engenheiros nas obras e construções em geral. Quer dizer, você pode imaginar em um determinado momento, numa eventualidade, essa participação aí direta do eleitor, né? Mas é quase uma utopia você imaginar nessa sociedade que cada vez demanda a atenção de cada um nas suas atividades específicas, né? Nós somos hoje, né, o tempo todo voltados para o trabalho, né? Quer dizer, sorte aqueles que ainda têm um tempinho de lazer, alguma coisa, né? Então, dentro desse mundo que nos arrasta aí para a atenção plena no trabalho constantemente, como está participando desse jogo político? Se você pegar, por exemplo, hoje é possível que você, no meu condomínio, as reuniões são feitas hoje online. Mas me parece que assim, o nível de participação praticamente não aumentou quando eram as reuniões presenciais, né? Então, assim, não é só a tecnologia necessariamente que vai viabilizar uma participação mais intensa. Eu acho que precisa também de algo a mais, do ponto de vista de uma conscientização da importância de se participar em decisões coletivas, né? Ainda só uma questão, já, né, ainda relativa a esse tema, né? Essa complexificação, né? É até razoável a gente pensar o seguinte, numa crise dos partidos políticos, né? Quando eu penso a racionalização dos interesses, vamos pensar aqui dois grupos mais, somente o direita e a esquerda como se fosse mais puro, né? Você pensar a sociedade industrial, em que nós tínhamos as grandes fábricas com os sindicatos com um número de afiliados enorme, pessoas vivendo num cotidiano muito mais parecido, com uma certa identidade, interesses, né? Então você ter um partido que representasse isso mais fortemente era mais possível, né? Da mesma maneira quando você tinha, né, tanto o segmento comercial e industrial que não era tão refinado, né, fragmentado. Hoje você tem um comércio global mundial que você vai ter determinados
atividades comerciais, que seu interesse é muito mais para fora. Então vai estar muito mais preocupado com as políticas de regulações que vão envolver aí a questão de importação, exportação, do que as questões internas, né? Então, cada vez mais, e aí, né, voltando ali ao Bola, né, a gente vem numa complexificação da sociedade que vai demandar, quer dizer, partidos políticos que tenham também mais flexibilidade, né? E aí, talvez, queria até ver aqui a tua opinião, que gera muito dessa crise da identidade partidária, né? Quer dizer, um partido hoje ser capaz, né, de representar tantos interesses diversos, né? Quer dizer, isso leva muito mais a possibilidade de composições para que a gente chegue a ter maiorias parlamentares capazes de governança, né? É interessante esse tema que você levantou. Se você pegar a Constituição de 34 e de 37, você tinha lá a previsão da representatividade das corporações. Aí tinha lá da lavoura, da indústria, do comércio, que 50% do parlamento seria eleito diretamente, pelo voto direto, mas outros 50% seriam eleitos através das corporações. Então você teria 50% para os empregados e 50% para os empregadores, que era a ideia justamente da representação dessas classes sociais, tanto dos empregados como dos empregadores. É evidente que não teve uma efetividade, porque a Constituição 34 ela vai ser rompida pelo 37, e a 37 você não vai ter eleições até 45. Mas era justamente a ideia da época, era fazer a representação desses grupos sociais que, como você diz, era muito mais simples você fazer isso. Tanto que a própria Constituição estabelecia. Mas dentro dessa heterogeneidade que nós temos hoje, com tantas profissões, você abrir, por exemplo, o catálogo de cursos de uma universidade hoje, você tem cursos que você assim não imagina o que é o objeto. Poxa vida, o que é isso aqui que está acontecendo? Onde é que isso está sendo feito? Quem é que faz isso? Porque a coisa é muito complexa. Então, realmente, assim, os partidos políticos eles precisam se reestruturar para poder lidar com essa perspectiva moderna. Com isso, eu não estou dizendo que você vai romper principiologicamente. Porque o risco hoje, muitas vezes, quando se defende assim, olha, tem que se oxigenar, tem que fazer isso, tudo bem, mas você tem determinadas premissas que você não pode romper. Eu acho que a tradição moderna, a tradição liberal, inclusive, é uma tradição ainda que ela representa pontos centrais, inclusive para a própria sobrevivência da democracia e do Estado Democrático de Direito. Entendi. Sob pena da gente não sobreviver mais em sociedades minimamente democráticas e civilizadas. Entendi. Se for romper, vamos fazer uma oxigenação, a gente tem que se reestruturar assim. Mas você também precisa fazer com que elementos mínimos dessa tradição eles permaneçam. Sob pena de a gente não saber o que é que vai ser implantado, porque deixa de ser, por exemplo, uma sociedade democrática e civilizada. Só passou na sua fala, aí passou uma questão e veio aqui a minha memória, né? Quando as engenharias eram basicamente 3 engenharias, civil, mecânica e elétrica, né? Hoje, né, quem vai prestar concurso vestibular, quando abre, né, ali as opções de engenharia, é o mundo, né? Sim. Isso mostra justamente que, por exemplo, mesmo do lado do capital, a gente tem uma fragmentação de interesse de setores econômicos que, quando ele se coloca politicamente, aí é importante saber que o próprio desenvolvimento, vai passar por determinações de políticas, elaboração e aplicação, né, adoção de políticas que vai favorecer o dinamismo daquele setor, seja até para a qualificação da mão de obra para o setor, seja de infraestrutura para aquele setor. Isso tudo é decisão política. Decisão política. Inclusive, por exemplo, se você pegar se defende muito a autonomia, né, para que você possa se desenvolver, a autonomia, por exemplo, de quem trabalha com aplicativos, né, com entrega e tudo, mas quando você olha, por exemplo, a distribuição do bolo orçamentário, que é central, você defende a autonomia de um lado, inclusive grandes corporações defendem isso, a não intervenção do Estado, tudo, mas quando você vai para a repartição do bolo orçamentário, esses mesmos que defendem lá em cima a não intervenção do Estado, eles vão ficar com uma fatia significativa do orçamento. Então, você pega, por exemplo, só de renúncias fiscais, isenções, você tem 500 bilhões. E vai para quem? Vai para o entregador? Vai para o pequeno comerciante? Vai para aquele que tem uma banca de revista, que está vendendo picolé? Não chegam para eles.
Então, eu acho que é essa perspectiva que você, por exemplo, que a esquerda ela precisa repensar os valores, sem romper com a ideia progressista de liberdade, igualdade e fraternidade, mas mostrar, né, para essas categorias que o que elas defendem do ponto de vista da autonomia é algo legítimo. Mas tem que observar que essa autonomia que os de cima defendem não está favorecendo os de baixo, está favorecendo eles mesmos. Inclusive, você pega um orçamento de um país desse como o nosso, né, que tem ainda muitas desigualdades sociais gritantes. Perfeito. E 500 bilhões de isenções fiscais só para grandes empresários, porque não atinge, é pouca coisa para os microempresários. Então é isso que precisa ser explicado. Então quando se fala, vamos reestruturar o discurso, vamos reelaborar, vamos pegar essas premissas, agora vamos explicar para essas categorias que o que eles defendem não está diretamente beneficiando essas classes. Não tem uma representação política de fato, né? Não tem uma representação política. É só formal, né? Eu lhe represento, mas quando você olha a política realizada, né, do pequeno, do micro, do empreendedor, né? Quer dizer, será que de fato essas políticas estão chegando até eles, né? Será que temos aí uma falha nessas nossas organizações partidárias que ainda não chegou? Sim, né? e é porque ele melhorou bastante. Se você pegar, por exemplo, no governo anterior, era um discurso aberto, né? Uma prática de eliminação de financiamento para pequenos e micros empresários. Era algo aberto e como finalidade do Estado. Perfeito. Eu vou pedir aqui os colegas para trazer o próximo quadro aqui para a gente, né, analisar aqui eu trouxe aqui para nós aqui às vezes há umas discussões que vai totalmente contra o que a gente tem colocado, né? De organização jurídico-política, né? Então a gente tem aqui a vontade totalitária e feroz contra a democracia. Né? Nós levamos a luta, aqui é uma fala de Mussolini, né? Nos anos 30, né? Na Itália, nos anos 20 e 30, né? Nós levamos a luta para um campo tão claro que agora temos de estar de um lado ou de outro. Não só isso, mas esse objetivo que é definido como nossa vontade totalitária e feroz será perseguido com uma ferocidade ainda maior. Queremos definitivamente fascistizar a nação, de modo que no dia de amanhã ser italiano equivale a ser fascista. Aqui é uma fala, né, que lamentavelmente no mundo tem aparecido novamente, né? Sim. E aqui vai de encontro a tudo que a gente vinha discutindo, né? Ou seja, a organização política representando vários interesses dentro da sociedade, né? A composição, portanto, o diálogo, né? Aí a gente está falando de democracia pura, né? Eu posso ser contra, mas eu não preciso ser inimigo, né? Eu posso ter um pensamento contrário, mas eu não preciso aniquilar o outro. Sim. Né? Aí a gente, quando tem esse discurso, aí eu estou caminhando para o partido único, né? E partido único é totalitário, né? Seja a direita ou seja a esquerda, Sim. né? É interessante, né, quando se fala de totalitarismo, porque a ideia da democracia moderna e contemporânea, diferentemente da democracia grega, é a ideia de que a democracia é um regime político da maioria, ou das maiorias. Mas tem que colocar uma vírgula nisso aí, porque democracia é o regime, a vontade da maioria, mas com respeito aos direitos e garantias individuais das minorias. E muitas vezes esses movimentos extremistas, né, especialmente de direita, porque extremismo de esquerda hoje praticamente você não encontra, pelo menos aqui no Brasil, é diferente daquele discurso dos comunistas, onde é que você encontra alguma instituição extremista de esquerda com viabilidade eleitoral, com viabilidade material para poder tomar o poder? Então, o discurso é realmente vazio, é um mantra para poder explicar outras coisas aí, e etc. Então, a ideia totalitária, ela é uma ideia que ela leva só em consideração uma parte do elemento democrático, que é da vontade da maioria. Mas sem levar em consideração a questão das minorias que são centrais hoje. Não dá mais para você pensar a democracia só com a vontade de maiorias políticas dentro do parlamento. Né? Então, é claro que a gente tem que ter cuidado também com o discurso vanguardista, porque muitas vezes a gente parte também de uma moralização e uma visão também equivocada das maiorias, que a gente pensa só maioria como sendo totalitárias. E se você pegar, por exemplo, um autor como o Ponce de Miranda, ele diz o seguinte: se você analisar os principais golpes de Estado que nós tivemos, eles foram golpes operacionalizados por minorias que estavam estrategicamente localizadas dentro do Estado e que produziram esses golpes. Outra coisa interessante aqui para reforçar, né?
e os chamados offsides, né? Aqueles que estão fora do sistema, né? Sim. Quer dizer, toda essa passagem aí, né? Que a gente tem daqueles que investiram contra a democracia, são justamente esses que se colocam, né? Que eu estou à margem do sistema. O próprio Mussolini, né? O próprio Hitler, né? Que é o não sistema, mas que entra dentro do sistema e corrói a democracia. Sim, né? Para destruir o próprio sistema. Pra Por exemplo, você tem aqui o 8 de janeiro aqui no Brasil, né, com uma tentativa clara de golpe, né, contra as instituições, contra o resultado eleitoral, contra a soberania popular, onde você tem o quê? Minorias estrategicamente localizadas dentro do Estado, não aceitando o resultado eleitoral, não aceitando o procedimento eleitoral. Como é que você participa de uma democracia e sequer você quer respeitar as regras do processo eleitoral? Imagina o resultado. Então era bem previsível que a tentativa de golpe ia ser efetivada. Não existe democracia sem regra. Não existe, não. Não Inclusive, existe. se você pegar, por exemplo, a ideia central também das democracias contemporâneas, modernas, é a ideia de limite, é a ideia de limitação. Então não tem essa história de que eu tenho a liberdade absoluta para eu poder falar o que eu quiser. Não. Você pode falar, mas você pode ser responsabilizado também. Aqui ninguém aceita o discurso de ódio, as falas de ódio, de intolerância, e isso é prejudicial à democracia. Porque senão você gera um paradoxo. A democracia vai ser suicida? A democracia tem lá uma cláusula na Constituição dizendo o seguinte: olha, os seus direitos fundamentais lhe permitem que você destrua a própria democracia. Aí não é kantiano, porque o Kant diz o seguinte: isso tem limites. Porque seria uma contradição nos próprios termos você permitir a Constituição trazer uma cláusula, ainda que implícita, dizendo o seguinte: você tem a liberdade, inclusive, de destruir o próprio regime democrático. Então, isso seria algo totalmente irracional, ilógico e totalmente fora da perspectiva dos valores civilizatórios que foram construídos, inclusive, para fazer a limitação da sociedade. Daí, então, a criminalização a quem atenta contra os pilares da democracia, seja as instituições, sejam as suas regras, né? Assim como o processo eleitoral, né? Quer dizer, e as próprias instituições, o Supremo Tribunal, né? O Executivo, o Legislativo, né? Não é isso? Você pegar, por exemplo, a gente está defendendo conquistas liberais, quando você defende o processo eleitoral, a gente está defendendo uma democracia formal, procedimental. Ninguém está falando nem de uma democracia social, avançada do ponto de vista dos direitos sociais, econômicos, políticos. Nós estamos tentando aqui defender o ideário mínimo liberal do século XVIII e XIX, que é o procedimento eleitoral. Que uns sequer aceita o procedimento eleitoral, o resultado. Né? Ninguém está... Antes a gente defendia os avanços. Hoje nós tivemos que regredir nesse sentido para poder lutar pela permanência do ideário liberal de primeira geração. Então, mas o que é que assusta mais? É porque você tem uma direita, ou centro-direita, que acabou se aliando, atrelando à extrema-direita, e que está trazendo um risco enorme, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, para o regime democrático. Então, acho que a responsabilidade, ou seja, se você comparar, mesmo que você não aceite, por exemplo, que há uma diferença entre direita e esquerda, mas há uma diferença mínima entre progressistas e extremistas. Se você pegar o extremismo e analisar do ponto de vista constitucional, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista moral e político, etc., você vê que eles não conseguem se adaptar a uma perspectiva civilizatória. Então, isso é algo mínimo que você não pode romper. Então, quando a direita, uma direita que em tese deveria ser liberal, para defender os direitos liberais dentro do Estado, acaba se atrelando a autoridades e a agentes do extremismo político para destruir a própria democracia, isso é inaceitável. Eles estão, inclusive, rompendo com os autores clássicos que eles dizem que defendem, como, por exemplo, o Kant, o Hegel, o Rousseau e etc. Então, isso é realmente problemático. Então, assim, a direita precisa ter a direita que eu digo civilizada, uma direita liberal, não aquele que chega dizendo que é de direita, quando você olha, está atrelado aqui a agente do extremismo, que inclusive se chegar ao poder pode ser que faça alguma coisa contra eles mesmos, que estão ali atuando. Perfeito. Então a gente tem que ter um mínimo para que você possa dizer, olha, isso aqui é inegociável. Então, na tua visão, o que tu coloca é que uma democracia saudável, ela tem que ser mais fragmentada mesmo, né? Quer dizer, essas tendências em que a gente teria, né,
do centro-direita, do centro-esquerda, esquerda, direita. Quer dizer, quanto maior fosse essa divisão de tendências na disputa, né, parlamentar, a gente teria uma democracia, digamos assim, mais robusta. Sim. Agora, desde que os atores, né, aceitem as regras do jogo. Aceitem as regras do Então, quando você pega, por exemplo, o extremismo que não aceita, né, você está realmente tendo uma distopia dentro do sistema. Perfeito. Você não pode dizer que é o resultado eleitoral que você quer. A gente sabe que a história não é linear e a gente está aqui calculando, tem o imponderável que acaba chegando. Então não dá para defender. É claro que a democracia pluralista ela é fundamental, até porque a sociedade é muito heterogênea. Tem coisas que a gente nem acredita que existe, quando você vê que tem uma representatividade aqui. O problema é que o discurso extremista, né, de direita, é um discurso que ele não aceita determinados valores civilizatórios. Principalmente, você está colocando aí a questão da institucionalidade, né? A institucionalização que passa pela regra, a institucionalização que passa pelos partidos, a institucionalização que passa pelos pilares da República, né? Das suas instituições, né? Os três poderes, com, né? Aquilo que os mantém, né? Inclusive né? Às vezes participando do outro poder, quando você pensa o executivo nomeando para o Supremo, mas passando pelo Senado, quer dizer, todo esse jogo aí, ele é essencial para o funcionamento da democracia. Sim, é essencial. A questão institucional é tão essencial, se você pegar toda a tradição moderna, você pegar, por exemplo, o Hegel, você pegar o Kant, você pegar o Rousseau, você pegar, por exemplo, antes, né, o Maquiavel, o Spinoza, todos vão defender a institucionalidade. A institucionalidade, quando eu estou falando aqui, não é só a institucionalidade das leis, no caso hoje das normas constitucionais, e a institucionalidade, como você mencionou aqui, da estrutura dos poderes. Por quê? Porque o velho Maquiavel já dizia, olha, enquanto nós não aprendermos a nos limitar de dentro para fora, as instituições devem existir para que a gente tenha limites de fora para dentro. Então, o que nos limita são as instituições. Né? A gente sabe que tem um procedimento, tem a transparência ali que você precisa cumprir. E aqui eu estou falando de transparência que eu vi aí que tem as emendas PIX, né? Sim. Aí no roteiro, né? Tá certo. Mas nós vamos passar aqui primeiro para um tema que reforça a discussão, né? Que é uma matéria jornalística. Aí eu vou pedir o Vitor para colocar sobre a cláusula de barreira, né? Então a gente tem aqui na matéria de jornal, aqui é um jornal de Brasília, né? Aqui é o G1, né? O G1, acho que é o G1. Isso, né? Então a gente tem aqui cláusula de barreira, entenda o que é, como os partidos podem superá-las unidos em federação. E aí depois a gente vem aí principalmente com os cortes e as representações nacional, o mínimo de votação. O que eu queria trazer aqui, Jânio, é uma discussão. A fragmentação, mas nem tanto. Né? A gente precisa ter também a possibilidade aí de acordos. Né? Então, essa pulverização partidária também criaria uma dificuldade aí de ordem prática, né? De você chamar para os acordos, de compor o gabinete, de fazer aí as proposições das políticas públicas que serão prioritárias ou não. Então teríamos aí uma necessidade hoje na sociedade brasileira que a gente tem esses cortes. É interessante a questão da cláusula de barreira, né? Porque ela não é nova no Brasil, né? Nós já tivemos historicamente a tentativa de implementação, inclusive o Supremo Tribunal Federal acabou declarando que era inconstitucional uma época, né? E agora tem inclusive uma ação lá tramitando em relação a essa. A cláusula de barreira é aquele percentual mínimo que o partido deve, né, só para poder explicar, que o partido deve atingir o percentual mínimo para que ele tenha direito ao fundo partidário, a recursos, e ao mesmo tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Aquele programa que a gente assiste todo semestre dos partidos políticos, que são dois, né? Um no primeiro semestre e outro no segundo. Então, essa cláusula passou a valer a partir de 2018. Só que o percentual começou em 1,5, ou seja, para que o partido tenha acesso a essas verbas que eu acabei de falar em tempo de televisão, ele, na primeira eleição em 2018, teria que atingir 1,5% do eleitorado na Câmara dos Deputados, distribuído aí 1/3 dos estados. Até 2030, quando chegar em 2030, aí
a regra passa a ser aplicada de forma integral 3%. Então, o partido que não atingir essa proporcionalidade vai perdendo representatividade. Aí onde é que está a questão? As federações, né, a federação foi criada justamente para tentar evitar um problema muito grande para os pequenos partidos. Por quê? Porque além da cláusula de barreira, nós tivemos o fim das coligações para as eleições proporcionais. As federações estão suprindo essa dificuldade dos pequenos? De certa forma, sim. Agora, hoje, eu acho que você só tem 3 federações. Tem uma federação do PT e alguns partidos, tem a do PSOL e Rede, né? Sim. E tem outra lá, eu acho que é do PSDB e outro partido. Nós temos atualmente 3 federações. Então, de certa forma, acaba diminuindo mais esse impacto da cláusula de barreira, que a cláusula de barreira, ela de fato é muito violenta para os pequenos partidos. E a ideia do sistema, se você tem uma sociedade heterogênea, a ideia é que os partidos possam fazer essa representação. Mas tem a questão da governabilidade, é verdade. É difícil você compor um governo com tantos partidos dentro do Congresso Nacional. Só que vem aqui, você deve conhecer mais do que eu, a Maria Teresa Sadek, né? Ela diz que existem 2 elementos que você nunca vai ter de forma maximizada, que é o elemento da democracia e da governabilidade. Então você tem que escolher, porque quando você aumenta a democracia, você diminui a governabilidade. Ou seja, se você aumenta o sistema partidário, fragmenta, vai ter dificuldade do ponto de vista governamental. É um dilema para interessante. Decisões eficientes, decisões rápidas. Isso. Então, nunca. Então, assim, a sociedade precisa discutir para ver um denominador melhor, otimizar essas 2 premissas, sob pena de você ou burocratizar demais o sistema, deixando realmente assim, olha, nós vamos deixar a fragmentação, vai dificultar, mas vai ser melhor democraticamente. Mas, por outro lado, se você quer eficiência demais, você prejudica, por exemplo, a própria democracia. É o caso daquela ideia, que inclusive um senador aqui defendia, a ideia do distritão, que todos os deputados fossem eleitos através do sistema majoritário. Aquilo ali é um verdadeiro suicídio para as minorias, né? Sim. Agora, de qualquer forma, você levanta uma questão aí que é importantíssimo nos dias de hoje, né? Eu digo porque a gente está vivendo um tempo histórico de uma velocidade enorme, né? Quer dizer, aquilo que a gente imaginava, né? Não, isso só vai amadurecer daqui a uma década. 2 anos, né? E todos os setores, né? Você pegar, por exemplo, o parque industrial, né? Hoje o parque industrial, que antigamente era 15 anos para você renovar as máquinas, é numa velocidade incrível, né? Quer dizer, a tecnologia muda, isso vai, né, todos os setores e todas as áreas, sistema educacional, né? Então, assim, nesse mundo também que demanda decisões mais rápidas, né? A gente entra aí num dilema complicado, né? A governabilidade precisa, né, dessa possibilidade de uma composição mais ágil, mas a composição mais ágil feita a partir de uma condensação de interesse, ela também pode deixar interesses de fora, né? Sim. Isso aí O próprio dos líderes partidários, se você for analisar materialmente as decisões que são tomadas pelo parlamento, você observa que os líderes partidários, aquela reunião dos líderes, elas acabam sendo determinantes do resultado eleitoral dentro do parlamento. Então, até que ponto é democrático você ter decisões que são tomadas por líderes partidários e não por todo o conjunto dos deputados, né? Que já vem lá da determinação lá de cima, dizendo, olha, a bancada encaminha dessa forma, o partido encaminha dessa forma, a federação encaminha dessa forma. A votação em bloco. Votação em bloco. Votação em bloco. E aí vamos avançar aqui, já estamos aqui, né, já quase caminhando para o final, e aí queria trazer aqui o outro link, né? Aqui é uma questão hoje, né, para a gente discutir com muita clareza, né? A gente tem aí, né, o resultado que já saiu das eleições. Nós tivemos que, com relação às emendas PIX, né, nos 100 municípios mais beneficiados, o índice de reeleição do prefeito chega a 93%. O que eu queria trazer aqui é a questão seguinte, né? A gente tem aqui aqueles que foram mais beneficiados com recursos, portanto, a gente tem uma probabilidade maior quando você tem um peso financeiro maior. Quer dizer, independente aqui das emendas, a gente sabe que a economia, ela pode ser um fator em que a gente esteja aí deturpando o processo democrático, né? O poder econômico, ele tem mais força, né?
Então a gente está diante de algo que nós precisamos, né, trazer a sociedade para uma reflexão, inclusive em função dessa não mudança dentro do poder, né? Quer dizer, de arejar os poderes. Né? Você pode ter aí algumas prefeituras de algum município em que ela tem uma tendência aí a permanecer mais tempo com o grupo à medida em que esse grupo se locupleta, né? Eu tenho a capacidade de articulação com deputados que me trazem as emendas e aí eu vou ter aqui uma gestão dentro do município que está garantido esse recurso e vamos retroalimentando, né? Sim, sim. A prefeitura com seus vereadores trabalham para esse deputado, o deputado para a prefeitura e a gente vai mantendo aí um congelamento aí dos mesmos ocupando, né, as estruturas de poder. Realmente assim, você pode analisar as emendas PIX através assim, de vários ângulos, né? Você está analisando do ponto de vista político, né? Realmente assim, você pegar realmente os municípios onde houve uma injeção desses recursos, né? Acabou evidentemente favorecendo os governantes, né? Que a maioria acabou sendo reeleita e tudo. Aliás, a maioria não, 90 e tantos %, né? Então você já tem um orçamento que ali é para garantir o processo eleitoral, o fundo partidário, etc. E você ainda tem as emendas PIX, né? Porque só para poder facilitar aqui a compreensão, a emenda PIX é um orçamento que é distribuído para os parlamentares, né, deputados e senadores, uma fatia, onde ele pode enviar diretamente para o município, para o estado, sem precisar identificar o conteúdo da emenda. Então, assim, é algo extraordinário. Você chega para um prefeito e diz, olha, eu estou te mandando aqui R$200 mil, ou R$500 mil, ou 100, enfim. E você não está dizendo qual é o conteúdo desse envio, ou seja, não está dizendo qual é a área que vai ser aplicada, se é educação, saúde, etc. E quando vai ser aplicado isso. Então é algo realmente secreto mesmo, é algo que realmente assim, viola do ponto de vista constitucional logo o princípio da transparência. O princípio da transparência. Né? E republicano também, que república é essa que você controla o orçamento e a sociedade não tem direito a realmente saber disso. Né? Então é algo assim que além dos problemas do ponto de vista jurídico, você tem um problema do ponto de vista político. Se você pegar, por exemplo, o PT, o maior partido de esquerda que nós temos aqui no Brasil, aumentou a quantidade de prefeitos, quase dobrou, mas se você pensar em relação, o PT chegou a ter quase 600 prefeitos, né? E hoje tem 200 e poucos prefeitos. Aí você pega, por exemplo, o governo Lula, que tem aí o desemprego está caindo, o nível de empregabilidade aumentando, inflação controlada, mais de 20 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza. Você tem aí, enfim, do ponto de vista social e político, uma mudança significativa do governo anterior. Mas isso acabou não se refletindo nas urnas. E talvez um dos elementos para explicar isso tenha sido justamente as emendas PIX. Por quê? Porque essas emendas são controladas principalmente pelo Centrão, pelos partidos do Centrão. É o PL, é o PSD, né, que talvez tenha recebido mais, né, do Kassab, e mais uns 2, 3 partidos. Então, se você fizer uma correlação das emendas desses 3 ou 4 partidos aí, e o resultado eleitoral, rapaz, bate quase que de forma perfeita. Uma outra questão, né, com relação, por exemplo, à própria a divisão dos poderes, né? Porque o poder executivo, né, seja federal, seja estadual e até o municipal, ele se elege diante de bandeiras, né, defendidas junto ao eleitorado, que vai atuar em A, vai atuar em B, né, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, vou fazer, né, vou construir hospitais, vou construir estradas. Tem né, esse acordo, né, esse pacto feito com o eleitorado, né? Essa tendência aí, ela corre o risco de também vir para os estados, né? Certo? Então, isso vindo para os estados, a gente teria aí uma dificuldade de governança com uma certa coerência, né? Quando você pensa o funcionamento do executivo, né? O executivo ele tem, né, os gastos a partir das suas secretarias e para atingir um determinado objetivo você tem que articular. Vamos pensar aqui o incentivo a uma determinada produção econômica. Isso pode precisar de um gasto infraestrutural de porto ou aeroporto, né? Pode precisar de uma necessidade de um investimento tecnológico de rede de comunicação.
ou ainda o sistema educacional, né? Abrir cursos. Então você tem uma lógica, né? Quando você tem esse gasto feito a partir dessa... Você tem uma racionalização, porque se você pegar, por exemplo, as emendas PIX, né, você tem um elemento totalmente de segredo. Porque, como você diz, assim, o prefeito vai fazer alguma coisa, um convênio com o governo federal, o prefeito ou o governador, você tem um convênio, você tem um contrato, você tem tudo estruturado, você tem que justificar, não é algo fácil, né, tem todo um trâmite, né, para poder respeitar as regras, né, de publicidade, de transparência, de formalismo. Aí você vai para o orçamento secreto via emenda PIX, que o cara manda a emenda lá para um determinado interior, um estado, um município, que você não tem como seguir para saber qual área vai ser aplicada, quando e etc. Ou seja, fica tudo nas mãos lá de quem está recebendo. Ou seja, se a emenda do deputado, ela em si não é algo, digamos assim, que não contribua, se ela for, né, realizada, mas dentro daquilo que está previsto no orçamento originário, né, do gasto em determinado setor, vamos gastar aqui para educação, aqui para infraestrutura. Então, se essa emenda ela vai atender ali, está previsto a construção de uma obra, né, desse perfil. Porque no orçamento, né, a peça orçamentária, eu trabalhei uns 5 anos na Assembleia Legislativa e fiz muitas emendas ao projeto de lei orçamentário. Então, tudo lá tem um procedimento. Você pega o seguinte, olha, vai aumentar de um setor, você tem que justificar, olha, estou aumentando aqui no setor da saúde, mas eu estou retirando aqui da educação, estou retirando aqui da publicidade. Aí você informa o local, você informa, né, a rubrica, como eles falam lá, identificando o conteúdo, identificando de onde está saindo o dinheiro e tal. Você tem toda uma transparência e que vai ser enviada para tal local, etc. Então, você vai para o orçamento secreto disso aí, que é algo totalmente assim, antirrepublicano. Não é que o parlamentar não tem. Eu acho que é até democrático também você distribuir o orçamento dentro do parlamento também, não sei nessa quantidade de hoje, até para que o parlamento também tenha essa possibilidade também de influir em políticas públicas. Eu concordo com você nesse sentido. Então, a crítica que se faz é mais do ponto de vista da transparência e do volume. Né? Porque isso, como você disse, pode comprometer algo macro, políticas macro do governo federal, porque é algo em torno, eu estava vendo agora para 2024, chega a quase 10 bilhões. Então, assim, é algo assustador via PIX. Né? Vai chamar de via PIX, assim, porque pela a rapidez que você transfere lá para o município, para o prefeito e para o governador. Isso compromete o desempenho dos partidos, de alguns partidos que não vão ter acesso, né, digamos aí, a esses valores. E aí ele perde a competitividade na disputa eleitoral, né, e a gente também novamente está aí, né, deturpando o jogo democrático. Né? A gente está entrando com a variável que vai lá e bagunça o jogo, né? O jogo não fica tão claro. Porque se você juntar, por exemplo, o fim das coligações proporcionais, cláusula de barreira, emendas PIX, e analisar o resultado eleitoral, você vai ver que é um desastre do ponto de vista da representação das minorias. Perfeito. É algo realmente assim que precisa ser estudado para a gente ver um efeito que está aí agora. O crescimento de legendas partidárias que você olha assim, diz como uma legenda dessa que elas têm representatividade nenhuma e agora estourou. Está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Foi só interesse ideológico, né? Só interesse ideológico, como é isso, né? Não, isso não existe, né? Professor Jânio, nós estamos aqui já caminhando para o final, né? Assim, já agradecendo aqui a sua contribuição aqui para a discussão. Né, democracia é um tema que a gente tem que discutir permanentemente. Né? Inclusive, estava aqui na nossa discussão aqui, ela veio muito em cima de instrumentos que precisam ser refletidos sobre ele, né? Instrumentos que precisam ser aperfeiçoados. Né? Ele está falando aqui, inclusive, nas emendas, assim, não está dizendo assim que elas não são necessárias, são, mas dentro de uma lógica racional, né? Que não traga embaraços para, inclusive, na democracia no sentido da representação das minorias. Né? Então, agradecendo aqui a sua presença aqui, a sua contribuição para o nosso debate, eu deixo aí as últimas palavras aí para você. Professor Clésio, muito obrigado, né? Realmente foi uma honra participar aqui do programa, aliás, um espaço realmente fundamental do ponto de vista das discussões sociais e políticas, né? E que está sendo muito bem aproveitado aí por você, e aqui agradeço também a TV Transparência. Eu queria só acrescentar,
Quando você tocou aí que a democracia sempre é um tema em aberto, isso é verdade, né? Porque a democracia ela não tem esse negócio, eu vou atingir algo e a partir do momento, pronto, eu estou agora dentro de uma democracia perfeita e não preciso mais progredir. A democracia é sempre um tema em aberto, com problemas, né, também com avanços. E se a gente for contabilizar, por mais quando às vezes eu vejo discurso de crítica à democracia e tudo, depois apresenta uma alternativa, apresente, porque a democracia, com todos os problemas, ela já produziu muito mais resultados positivos para a humanidade do que o contrário. Então é por isso que eu acho que a defesa da democracia, ela deve continuar porque é um valor inegociável. Né? Então, muito obrigado aí pela participação aí. Aliás, por permitir essa nossa participação aqui na TV Transparência e discutindo aí temas relacionados aí a uma questão central, que é a questão democrática. Obrigado, Jânio, e aqueles que nos assistem, né, que façam comentários no YouTube, né, também assistam o programa, compartilhem também o programa com outras pessoas, né, até para a gente, né, qualificar mais o debate político, não só no Ceará, né, estamos na rede nacional, né, então vamos compartilhar o máximo possível para, né, fomentar a discussão política, que é extremamente importante para a sociedade como um todo, seja no seu aspecto econômico, social, né? Então, assim, contamos aí com todos vocês aí, né, nesse esforço nosso aqui de contribuir para uma melhor sociedade democrática. Muito obrigado a todos.